eu disse que seria um tema explosivo. É a disputa pelo cargo mais importante do universo, porque eu não conheço vida humana fora do planeta, que é a presidência dos Estados Unidos, que ocorrerá em novembro desse ano. Donald Trump contra o decrépito Joe Biden. A republicana Nikki Haley, que desistiu de concorrer à presidência dos Estados Unidos em março, finalmente declarou seu apoio à candidatura de Donald Trump. Segundo Haley, o ex-presidente não foi perfeito na execução de políticas importantes para o país. Mas, em suas palavras, o atual líder, que é o democrata Joseph Robinette Biden, tem sido uma catástrofe no cargo. Abre aspas, Biden entrará para a história como o comandante que se recusou a deter nossos inimigos. Ele enfraqueceu a América e permitiu que a China, a Rússia e o Irã se fortalecessem. Fecha aspas. Meu querido Diego Tavares, o nome de Joe Biden e seu filho Hunter Biden aparece em mais de 20 horas de gravação no FBI. FBI que se recusou a apresentar esta gravação ao Senado norte-americano, alegando que era matéria de interesse público confidencial. Depois, um procurador especial nomeado para processar Joe Biden se recusou a fazê-lo, dizendo que ele não estava no gozo completo de sua saúde mental. E Joe Biden conseguiu aquilo que todo presidente norte-americano sempre temeu. Rússia e China lado a lado, aliadas econômicas e estrategicamente militares. A Índia passando sua engenharia mais avançada de armamentos bélicos para uma economia que será maior que a dos Estados Unidos. Você crê na vitória de Donald Trump ou Joe Biden deverá assumir para tentar sobreviver 4 anos mais? Capês, se a candidata democrata fosse a Taylor Swift, eu até entenderia que existia uma possibilidade do Partido Democrata se manter na presidência dos Estados Unidos. Com essa construção política agora entre Nikki Haley e Donald Trump, eu acho muito difícil que a vitória das eleições americanas não seja do Partido Republicano. E que bom, porque de fato não dá para negar que esse clima que nós vivemos hoje no mundo, praticamente à beira de um conflito de escala mundial, se dá por conta da perda dos Estados Unidos daquele seu papel que sempre exerceu de xerife do mundo. Isso não é uma coisa inerente aos republicanos. Sempre republicanos e democratas exerceram bem esse papel dos Estados Unidos de fiscalizar, de conter essas outras potências militares para que o clima não se tornasse justamente esse clima que nós temos hoje no mundo. A questão é que Joe Biden é uma figura que, como você mesmo adjetivou aqui na chamada matéria, uma figura decrépita que pessoalmente não reflete a grandeza dos Estados Unidos da América, a maior democracia do mundo. Então, acho que o cenário eleitoral dos Estados Unidos, pelo bem do mundo todo, se constrói para uma vitória de Donald Trump. Ana Paula Rocha. Eu concordo com o Diego de que a tendência é uma vitória, e espero por ela, de Donald Trump em novembro. Nós estamos num momento do mundo de redesenhar, em que está sendo redesenhado toda a geopolítica. E eu acho que os Estados Unidos precisa de ter um papel, uma postura mais protagonista, né, com o fim do casamento de Estados Unidos e China. A gente acabou de falar aqui sobre Taiwan. Hoje os investimentos dos Estados Unidos não vão mais para a China, estão indo prioritariamente para México e Índia. Na tentativa de levar esses chips, essa produção de chips para lá, porque lá tem mão de obra especializada. Tudo isso é o desenho de uma nova configuração geopolítica que foi balançada com a pandemia nas cadeias produtivas do mundo. Então, nós vamos viver aí na próxima década um novo desenho de todas essas relações. E é muito importante que os Estados Unidos tenham à frente da nação uma pessoa de mais pulso que possa conduzir esse caminho. Ana Beatriz Hirsch, professor John Mearsheimer, que é titular da cadeira de Política Internacional na Universidade de Chicago, diz o seguinte: das prioridades que os Estados Unidos da América têm, a primeira delas é o Pacífico da Ásia. O Sudeste Pacífico da Ásia, que é o confronto com a China, a ameaça econômica da China, o futuro confronto com Taiwan. A segunda prioridade se encontra no Oriente Médio por causa do petróleo. E a terceira, na Europa Ocidental, que são os aliados tradicionais dos Estados Unidos.
A guerra de Rússia e Ucrânia, na qual Joe Biden se meteu até a raiz dos cabelos, que já matou 600 mil soldados ucranianos, 1 milhão de feridos, deslocamento de 10 milhões de pessoas e um país que vai se tornar disfuncional, foi causado por falta de habilidade no comando. Mesmo assim, será que o Biden continua para tocar o Titanic? Capês, você tocou no ponto que eu ia tocar aqui na minha fala, que grande parte dessa catástrofe que pode ser associada ao Joe Biden diz respeito à política internacional e a como os Estados Unidos vêm se colocando nesses conflitos de maior significância na atualidade, que seria a Rússia e a Ucrânia e seria o conflito de Israel na Palestina. Acredito que, por força do posicionamento dos Estados Unidos, aliado ao contexto e ao que foi acontecendo nesses dois conflitos, isso acabou gerando um desgaste muito grande para a imagem do Biden. E fora a idade dele, que não ajuda muito, porque ele acaba se confundindo. Não foram 1 nem 2 os episódios em que ele fez confusão, trocou nome, disse que se encontrou com um presidente morto, confunde índices de inflação. Então, assim, é uma situação muito delicada para os democratas neste momento. Eu, particularmente, acredito que se eles tivessem escolhido um candidato um pouco mais jovem, demonstrado aí uma renovação, eles teriam muito mais força nesse pleito eleitoral. E, por outro lado, assim como aqui no Brasil, existe uma grande polarização nos Estados Unidos entre o Joe Biden e o Trump, e o Trump acaba ganhando força em cima disso também. Eles ficam brigando, e quem perde também é o povo americano, assim como eu defendo com relação ao Brasil, porque eles perdem muito tempo nas narrativas e nas discussões entre um e outro, enquanto eles deveriam estar discutindo questões mais importantes para a sociedade americana. Professor Leandro Ferreira, esse nosso programa chega também através de cortes, Estados Unidos, tem um público latino que assiste também. Chega, aliás, em todo mundo, graças a Deus, pelo menos no continente americano. Programa bem assistido. Então eu quero ouvir você, Leandro Ferreira, que está apavorado com a possibilidade de vitória de Donald Trump, que está agarrado ao Titanic chamado Joe Biden como sua última esperança. Faça a defesa de Joe Biden. Quem sabe algum americano ouve e ele sobe para 30% de aprovação. Será que vai ser na Jovem Pan News ou naquela rede que também termina com news nos Estados Unidos que o pessoal vai se convencer a respeito do Donald Trump? Eu acho o seguinte, gente, isso aqui é civilização contra a barbárie. Vamos ser claros, né? O Trump é um candidato medieval. O Trump é um candidato que tem apoiadores que querem proibir livros. O Trump é um candidato que nega mudanças climáticas. Ele está lá, gente, Rio Grande do Sul, Estados Unidos é o maior poluidor do mundo, junto com a China, e a gente achando que isso não vai ter impacto na nossa vida? Calma lá, gente. É civilização contra a barbárie. O Trump está sendo acusado de estupro, respondendo por estupro. Acusado, olha o nível do negócio. Deus, olha o nível. Não, respondendo. Nossa, Diego tá passando pano. Diego tá passando pano. Gente, assim, o programa tá acabando. Vai entrar aquele pessoal que vem, o próximo programa aqui, eu deixo para eles discutirem se eles vão abraçar o Donald Trump ou não. Eu acho que é uma questão de civilização e barbárie e o Biden tem sim uma responsabilidade grande e eu recomendo a todos, viu, Ana, que assistam o último State of the Union, o Estado da Nação, para ver que ele é sim tem pulso forte. Exatamente. E você falou civilização contra barbárie. Barbárie é a guerra da Ucrânia que o senhor Joe Biden está acelerando em alta velocidade, tá certo? E no próximo programa, que você está aqui sempre, você vai poder responder. Vamos encerrando agora o programa de hoje. Eu agradeço a audiência e vocês ficam agora com 3 em 1, com o sempre carismático e querido Nelson Kobayashi e suas estrelas do debate. Muito obrigado, também muito carismático, meu amigo Fernando Capês. Um abraço a você, a toda a mesa aí do Linha de Frente.